Sete jogos. Apenas 7 jogos para nós conhecermos o campeão do Mundial de Clubes da FIFA. Meus amigos, está acabando. É até louco a gente pensar que já faz mais de 2 semanas que o Mundial começou. Foram vários jogos, várias histórias, várias emoções e só restaram 8 equipes no Mundial de Clubes. Nesse vídeo, a gente vai analisar um pouquinho sobre os 4 jogos das quartas de final. A gente tem de um lado ali da chave, a gente pode colocar como quase que a chave do resto do mundo, 3 equipes que não são europeias, apenas uma europeia, e o outro lado da chave, o lado Champions League, 4 equipes europeias. Detalhe, nos últimos 5 anos tivemos 2 finais de Champions ali, a gente vai falar um pouquinho sobre esses jogos. Já vai deixando o seu like, já compartilha para os seus amigos, e a gente também vai fazer, analisando cada confronto, os palpites aqui, quem eu acho que vai avançar em cada jogo. A gente teve um aproveitamento baixo nas oitavas de final, foram 50% de aproveitamento só. Vamos aumentar esse aproveitamento, então já vai deixando aí nos comentários se você acertou a maioria dos classificados nas oitavas, se você errou, seja sincero, hein? Diz aí se algum resultado te surpreendeu, e a gente aqui vai ver agora tudo o que vai acontecer nas quartas de final do Mundial de Clubes. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E nessa sexta-feira teremos o primeiro jogo, Fluminense contra Al Hilal, 1 da tarde começa o jogo. E assim, é um jogo talvez de 2 equipes que antes do Mundial não eram equipes apontadas como favoritas, não eram clubes ali que todo mundo esperava que tivesse aí. E foram 2 equipes que eu errei o palpite nas oitavas de final. Tanto no jogo do Fluminense eu acreditei e palpitei que a Inter passava, quanto no jogo do Al Hilal o grande favorito era o Manchester City. Ambos venceram com autoridade seus jogos, foram bons jogos ali, boas atuações, e agora eles se enfrentam valendo vaga entre as 4 melhores equipes do mundo. Já vou adiantar aqui que o meu palpite é que o Al Hilal passa. E o Fluminense, caso avance, caso chegue na semifinal, não vai ser nenhuma zebra, não vai ser nenhum absurdo. A gente chegou num momento do Mundial de Clubes que a gente tem 2 certezas. Vão ser grandes jogos e imprevisíveis. O Manchester City contra o Al Hilal, a grande maioria apontava o favoritismo do City. O Al Hilal foi lá e avançou. Inter de Milão e Fluminense, todo mundo dava um favoritismo para a Inter, né? Atual vice-campeã da Champions. O Fluminense foi lá e venceu com autoridade a Inter. Então, a gente vai ter um confronto equilibrado, mas eu acho que o Al Hilal passa. Por quê? Quando a gente para pensar de maneira assim utópica, os melhores elencos são inegavelmente os europeus. Mas os clubes sul-americanos, como um todo, e a gente vê que isso iguala bastante as coisas, entram com mais vontade. Então, para o clube sul-americano, essa competição tem um peso acima do que os europeus dão para ela de maneira geral. Se bem que a gente vê que no mata-mata os europeus estão levando mais a sério, mas no geral o sul-americano leva a competição mais a sério. Além disso, a questão do calor que influencia, os sul-americanos também levam uma vantagem por já estarem mais acostumados a jogar nessa época do ano e jogarem já em condições com um clima mais elevado. O problema para o Fluminense é que o Al Hilal consegue juntar o melhor de todos os mundos. O Al Hilal tem um elenco nível clube europeu. Quando a gente pega as peças ali do Al Hilal, são jogadores que até pouco tempo atrás estavam na Europa. A gente tem Milinkovic-Savic, a gente tem o Koulibaly, o goleiro Bono, o Marcos Leonardo, que estava no Sevilha até pouco tempo atrás, vários outros jogadores ali, o Malcom, que fez uma grande partida. É um elenco nível europeu. Muitos clubes médios da Europa não têm um elenco com a qualidade do Al Hilal. E o Al Hilal, além de ter esse elenco, ele está acostumado a jogar com um clima elevado, as temperaturas lá. Por mais que eles amenizem, coloquem jogos à noite, estádios climatizados lá na Arábia Saudita, o Al Hilal tem costume já com temperaturas altas e também, e talvez principalmente, o Al Hilal está levando essa competição muito a sério. Então, esses 3 pontos que alguns clubes da América têm vantagem em uns fatores, os da Europa têm em outros, o Al Hilal consegue juntar tudo isso. Para o Al Hilal, esse Mundial não é simplesmente mais uma competição. É a grande chance de coroarem um projeto que eles estão começando há alguns anos atrás. Todo o dinheiro que foi investido no futebol saudita tem como objetivo expandir a marca, ser uma propaganda, é um dinheiro que entra como marketing para o país. E eles querem sediar cada vez mais eventos, levar a Copa do Mundo de 2034 para lá.
E o Al Hilal, o Al Nassr, o Al Ahly, o Al Ittihad, todos esses times que investiram, colocaram muito dinheiro, mas sempre todo mundo levantava aquela questão: poxa, mas é o futebol saudita, poxa, eles estão um nível atrás. Esse Mundial está mostrando que os sauditas estão muito fortes e vêm muito fortes. E o Al Hilal, imagina, o Al Hilal chegando na semifinal, e aí contra Palmeiras, contra Chelsea, o Al Hilal teria total condição de avançar para a final. Vocês já pensaram num clube saudita conseguindo chegar na final do Mundial? Quem sabe ganhar? É um jogo, né? Tudo pode acontecer. Então o Al Hilal tem muita vontade, eles estão fazendo de tudo e estão se reforçando. O Mitrovic não jogou o último jogo, eles ganharam do City mesmo com 2 desfalques importantíssimos, 2 titulares, e eles estão se reforçando para esses jogos a partir das quartas de final. Vai ser um jogo duro, tenho certeza que o Fluminense já está estudando ali. Renato Gaúcho já mostrou que é um ótimo técnico. O Thiago Silva, muito experiente. Fábio, grandes jogadores. Jonares, que para mim é o melhor jogador da competição até aqui. Mas o meu palpite é que o Al Hilal avança e vai para a semifinal do Mundial de Clubes. Ainda na sexta-feira, à noite, 10 horas da noite, a gente vai ter a reedição das finais. Fluminense e Al Hilal é um jogo que nunca aconteceu na história. Os outros 3 jogos já aconteceram recentemente e em finais muito importantes. Final do Mundial de Clubes, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, o Chelsea ganhou a Champions, eles se encontraram, um jogo que estava na prorrogação, indo para os pênaltis, quando num lance bobo, uma infelicidade do zagueiro do Palmeiras, o Luan, ele coloca a mão na bola, pênalti, Havertz faz o gol e tira o sonho do Palmeiras de ser campeão mundial. A gente sabe de toda a piada que envolve o Palmeiras não ter mundial aqui no Brasil. Podia acabar a piada, mas o Chelsea acabou com isso. Teremos então essa revanche sexta-feira à noite. A péssima notícia para o Palmeiras são os desfalques. Tanto o zagueiro Gustavo Gomes quanto o lateral esquerdo Piquerez, como a gente disse no vídeo anterior que a gente avaliou o confronto, né, o jogo de Palmeiras e Botafogo, os dois, um por acúmulo de cartões, o outro por ter sido expulso no finalzinho ali da prorrogação, os dois estão fora. O nível vai cair bastante, porque são 2 jogadores referências, são 2 jogadores assim tops no time, vai ter um peso muito grande. Talvez o Chelsea, a grande chance do Chelsea seja isso. Seria um jogo muito equilibrado, muito parelho, como foi no Mundial. No Mundial, a gente viu, né? Foi um jogo decidido num erro no final do segundo tempo da prorrogação. Então, assim, o Chelsea tem um grande desfalque, que é o do Caicedo. Vem jogando muito bem, tem sido um dos principais destaques do meio campo do Chelsea, ele está fora. Mas os desfalques do Palmeiras pesam mais. E eu acho que isso vai pesar tanto que vai acabar sendo um diferencial para o Chelsea se classificar. De novo, o Palmeiras tem total condição de fazer um grande jogo. A gente já viu que a equipe do Abel consegue se superar, consegue, quando ninguém acredita, quando ninguém bota fé, eles vão e conseguem se superar. Mas eu acho que dessa vez os desfalques vão pesar mais e a equipe do Chelsea vai avançar para a semifinal. Então, meu palpite é que de um lado a gente vai ter a semifinal Chelsea contra Al Hilal. E passando para o sábado, então essa é a primeira chave, né, do Mundial. A segunda chave, a chave Champions League. Em 2020, na Super Champions, né, a Champions ali da pandemia, foi a final. O Bayern de Munique ganhou 1-0 o gol do Coman e o PSG foi adiado o sonho do título. O PSG, coincidentemente, esse ano consegue conquistar a Champions League e agora enfrenta o Bayern nesse jogo que é uma revanche também. Eles se enfrentaram, né, mais recentemente também, em partidas ali de Champions League, se enfrentaram essa temporada. Então, assim, é um grande jogo. 2 grandes equipes do futebol mundial, 2 equipes ofensivas com muito talento. E assim, se a gente pensar nos destaques individuais da temporada, a gente vai ter que falar de Harry Kane, a gente vai falar de Dembélé, que é um dos candidatíssimos à bola de ouro, a gente vai falar de Kvaratskhelia, 2 grandes goleiros, Donnarumma numa fase muito boa, Neuer nem precisa comentar. Vai ser um grande jogo, sábado, 1 da tarde, PSG e Bayern de Munique. A gente vê que o PSG até aqui, e por conta de ter jogado a Champions, de ter se esforçado muito essa temporada, num ritmo muito alto, o clube até aqui controlou bastante, enfrentou o adversário mais fraco das oitavas de final, então conseguiu respirar um pouco no jogo, conseguiu ter momentos de tranquilidade, de desacelerar o jogo, e isso pode ter um peso muito grande. Claro, o Bayern também, a gente viu o jogo contra o Flamengo, o Bayern precisou acelerar em alguns momentos, mas não foi também o jogo que exigiu mais do Bayern na temporada.
Ele conseguiu cadenciar aqui e ali, mas ele precisou acelerar em vários momentos do jogo ali para derrotar o Flamengo, 4-2. Eu acho que o PSG vai levar, mas esse talvez seja o jogo mais equilibrado de todos, porque o Bayern é uma grande equipe. O Bayern tem grandes jogadores, jogadores que decidem, que estão numa grande fase, como o Olise, como o Harry Kane, como o Musiala, Thomas Müller, que está em ritmo ali já de despedida, mas quem sabe, né? Imagina o Thomas Müller na despedida ali do Bayern fazendo um golzinho, querendo conquistar mais um título com a equipe, ele que ganhou vários títulos aí ao longo da carreira. É um jogo muito equilibrado, mas eu acho que o PSG chega mais descansado, chega num momento melhor também da temporada para eles. Eu acho que isso vai ser determinante na classificação. Então, para mim, o PSG avança para a semifinal. E aí, o último jogo ali é uma final de Champions também que foi disputada recentemente. Real Madrid contra o Borussia Dortmund. Assim como o Real Madrid ganhou na final da Champions, 2-0 ali, um gol do Carvajal, um gol do Vinícius Júnior, eu acredito que o Real Madrid vai vencer novamente, talvez sem tantas dificuldades. A gente sabe que é um começo de trabalho. Então o Real Madrid está passando ali por mudanças, o Xabi Alonso só subiu não tem muito tempo, mas a gente já começa a ver ali traços do trabalho dele cada vez mais. Cada jogo que o Real Madrid faz, a gente consegue perceber mais a cara do Xabi Alonso nesse time. E a tendência é o clube ainda evoluir bastante, devem chegar ainda 1, 2 contratações, né, para o restante da temporada, que ainda vai começar. Então, assim, é um jogo muito desequilibrado, talvez, quando a gente pensa, né, no tamanho das equipes e no que vem apresentando. O Borussia ele chegou a sofrer contra o Monterrey em alguns momentos e tem um desfalque, que infelizmente não teremos os encontros dos irmãos Bellingham. Então o Bellingham do Real Madrid vai jogar, mas o do Borussia Dortmund recebeu o amarelo, está fora do jogo, não teremos o confronto dos irmãos, mas o Real Madrid é muito favorito. E aí o Real Madrid pegaria, né, o classificado de Bayern e PSG, que o nosso palpite aqui é que passa o PSG. Então, deixa aí nos comentários quem vocês acham que vão avançar para as semifinais, tanto de um lado da chave quanto do outro lado da chave. Quero ver vocês comentando aí. Fala o que vocês têm achado do Mundial de Clubes até aqui. Tem sido grandes jogos, mas eu quero saber de vocês. O que vocês têm achado? Quem mais te surpreendeu até aqui? Deixa aí nos comentários. Você que ficou até o final, muito obrigado. Não esquece de deixar o like, de compartilhar com os amigos. Também estamos deixando aí na descrição o link das outras redes sociais do canal All Sports. Vocês têm ajudado bastante no crescimento do canal. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.